Boa noite, meu nome é Rafael Schmerling. Ah, é um grande prazer ter aqui para a gente discutir um tema que não é toda vez que a gente tem oportunidade, que é carcinoma espinocelular. Apesar do grupo brasileiro ser de melanoma, a gente entende que essa é uma outra doença que precisa de atenção e, na grande maioria das vezes, são os médicos, mesmo os médicos que cuidam das duas entidades. A gente vai ter um programa bastante bacana. Quem vai coordenar a discussão vai ser o Dr. Eduardo Bertoli, que dispensa apresentação, doutor pelo AC Camargo, membro do GBM, médico do AC Camargo, da BP, um grande amigo de todo mundo. A gente vai ter a dermatologista com título pela SBD, a doutora Larissa Faisal, de Salvador. Nós vamos ter como oncologista clínico o Dr. Rodrigo Villarroel, que é oncologista clínico do Instituto do Câncer Hospital São Vicente, de Passo Fundo, investigador dos protocolos dessa instituição, membro da SBOC, do GBM, LACOG, várias instituições importantes da oncologia clínica. E eu tenho um prazer especial em apresentar o Dr. Felipe Vanderlei, que é um cirurgião de cabeça e pescoço, um grande amigo, um grande médico. Ele é médico assistente da faculdade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e doutor pela Escola Paulista de Medicina, se eu não me engano. Ele fica trocando de instituição e está vivo com saúde por enquanto, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente vai ter hoje uma discussão bastante produtiva de uma doença que está em evolução do ponto de vista de tratamentos, e eu não vou me alongar mais, passo a bola para o Bertoli. Antes disso, Bertoli, só uma coisinha. No programa vocês vão ter a oportunidade de mandar perguntas. Essas perguntas vão sendo respondidas conforme a oportunidade. Algumas vão por escrito, outras vão ser respondidas ao vivo, e eventualmente nós vamos mandar algumas depois, caso a gente não consiga responder, vocês mandam no e-mail e a gente tenta dar a atenção que todo mundo merece nesse sentido. Nós já temos mais de 100 pessoas assistindo, a responsabilidade é cada vez maior. Bertoli, a bola está com você. Boa noite, Rafael. Obrigado. Obrigado a 115 pessoas que estão participando e que com certeza vai aumentar. Como você disse, a gente conseguiu juntar um time de especialistas e a programação vai ser o seguinte: a gente vai começar com 2 aulas, uma vez que o assunto SEC às vezes não é em todo evento que é discutido, então a gente achou que valia a pena uma revisão teórica, e depois a gente vai partir para a discussão de casos, e as perguntas ficam abertas o tempo todo. Então a gente vai começar com a doutora Larissa Faisal, que já foi apresentada, dermatologista lá de Salvador, e ela vai falar uma coisa extremamente importante, que é a estratificação de risco desses pacientes. Existem SECs e SECs, e ela vai falar para a gente como interpretar isso. Larissa, obrigado de ter aceitado o convite. Obrigada a você, Eduardo, pelo convite, e também ao Dr. Rafael Schmerling. E é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Agradeço também quem se disponibilizou a assistir essa aula no meio de tantas demandas digitais da pandemia, né? E é um tema realmente, como o Eduardo falou, muito relevante. É um carcinoma que vem aumentando a incidência a cada dia. Então, vou falar sobre a estratificação de risco em SEC de pele. E uma breve introdução: o carcinoma espinocelular ele é considerado um tumor ceratinocítico. E esse nome ele vem sendo preferível ao termo câncer de pele não melanoma, uma vez que ele tem a origem, né, nos ceratinócitos da epiderme, assim como carcinoma vasocelular. E aí essa nomenclatura
diferencia esses dois carcinomas mais comuns dos outros com comportamento tão distinto, como o Merkel, dermatofibrosarcoma protuberans ou alguns tumores anexiais. A incidência ela vem aumentando muito ao longo dos anos. Na década de 90, era normal a gente falar da proporção de 4 basos para cada SEC, e hoje vários estudos já mostram uma proporção de 2:1 e até de 1:1 em alguns estudos americanos. Ele é um tumor, na maioria das vezes, de comportamento bom, com uma taxa de cura de 90% em 5 anos. Porém, uma minoria evolui com metástase e com morte. O objetivo dessa aula é exatamente a gente saber estratificar quem é o paciente de risco para poder conduzi-lo de uma maneira mais adequada. A mortalidade, ela vem inclusive se igualando à do melanoma em números absolutos. E isso leva a um grande impacto tanto na saúde pública, porque leva a uma grande morbimortalidade. Aqui é só um gráfico para mostrar, né, de 1979 até os dias atuais, esse aumento da mortalidade por câncer de pele não melanoma, e aqui, apesar de incluir também o baso e os outros cânceres, a gente sabe que o baso quase nunca evolui com morte, e os outros são bem raros. Então, realmente, essa curva mostra esse aumento da mortalidade pelo SEC. E mais aqui essa estatística mostrando como que no Brasil o número de mortes por carcinoma não melanoma, que a gente já chegou à conclusão que a maioria são os espinocelulares, ela já superou em número absoluto o número de mortes por melanoma no Brasil. Quais seriam as metas, então, para a gente enfrentar essa doença? Primeiro, como sempre, através da prevenção primária, com campanhas, principalmente com foco na fotoproteção e com tratamento do nosso paciente, do campo cancerizável, já que a gente sabe que a ceratose actínica ela é a grande precursora dos carcinomas espinocelulares. E depois, através da prevenção secundária, priorizando um diagnóstico sempre precoce, estratificando corretamente o nosso paciente, para que a gente possa ter uma correta abordagem, evitando as consequências como sequela e morte. Antes de falar sobre estratificação de risco, é muito importante a gente saber quais são os fatores de risco por carcinoma espinocelular, para a gente poder identificar qual é o paciente de risco. E também para a gente saber que tem alguns fatores de risco que também são preditores de mau prognóstico. Então, a exposição solar crônica e cumulativa é a principal responsável, aqui a gente tem uma participação maior da ultravioleta B. Por isso mesmo, ele acomete mais indivíduos mais velhos que sofreram essa exposição crônica. É mais comum no homem, numa proporção de 3:1, também porque é uma população que se protege menos e se expõe mais, e nos fototipos mais claros. A imunossupressão é um grande fator de risco. Aqui a gente destaca os transplantados, principalmente de órgãos sólidos, os portadores de leucemia linfocítica crônica, porque eles têm uma perda de imunidade tanto humoral quanto celular, e os portadores de HIV quando tem a taxa de CD4 baixa. Exposição ambiental também ao arsênico, as nitrosaminas, os policarbonetos aromáticos, o tabagismo no câncer, no SEC de boca principalmente, os HPVs oncogênicos, participando aí mais do SEC também de genitália, região perianal e periungueal, as úlceras crônicas, áreas de queimaduras e, muito importante, as áreas irradiadas, né, os locais de radioterapia, doenças genéticas como albinismo, epidermólise bolhosa, epidermodisplasia verruciforme e algumas drogas usadas em oncologia. E na nossa área em específico, a gente destaca o vismodegib, usado para o baso celular, que pode aumentar até 8 vezes as chances de um carcinoma espinocelular, e também os inibidores de BRAF quando usados em monoterapia. Vamos colocar em prática, então. Quando a gente atende um paciente que ele tem esses vários fatores de risco, ou que ele se apresenta para a gente com uma lesão suspeita, como que a gente vai proceder? Em primeiro lugar, fazendo o que a gente tem que fazer com todo paciente, né? Uma história completa e um exame físico de corpo todo. Por que a história é importante? Porque é nessa fase que a gente vai ver se já é um tumor recidivado, se aquele paciente é imunossuprimido, que tipo de droga que ele usa, se afeta a imunidade. A gente vai examinar o corpo na procura de outras lesões suspeitas também, vai avaliar as cadeias ganglionares e depois vai passar para o próximo passo, que é a dermatoscopia, que é um exame fundamental em qualquer consulta oncodermatológica.
É muito importante nessa fase do exame físico a gente medir a lesão, porque a gente vai ver que para estratificar o risco, essa mensuração é importantíssima. E essa medida ela deve ser feita de todo o halo eritematoso ao redor da lesão. E hoje uma coisa que veio para ficar é a documentação fotográfica. É muito importante a gente ter a lesão antes de biopsiar, documentada numa fotografia, porque isso pode ser importante depois para o cirurgião na hora da ampliação. E às vezes a gente usa um punch muito grande ou faz uma biópsia por shaving, e num paciente com campo cancerizável e com muitas lesões, a lesão às vezes se perde. A biópsia ela deve ser representativa, ela deve envolver a derme reticular, e quando a gente tem a suspeita de lesão mais profunda, um tumor mais avançado, até o subcutâneo. O patologista ele tem que saber todos esses dados colhidos na anamnese e no exame físico, né? Se é recidivado, se é paciente imunossuprimido, qual o tamanho da lesão, qual a localização, isso tudo é importantíssimo. E no caso de numa primeira consulta, a gente já achar que é um paciente que tem algum gânglio palpável, que é um tumor mais avançado, a gente já pode ir adiantando o pedido dos exames de imagem. O patologista, por sua vez, ele tem que mandar um laudo bem completo, porque isso vai ser muito importante para estratificar o paciente. Então, com subtipo histológico, a espessura do tumor em milímetros e a profundidade da invasão, que seria o Clark, o grau de diferenciação, se bem diferenciado, pouco ou moderadamente diferenciado, se tem ou não invasão perineural e qual é o calibre do nervo, se tem invasão linfática ou vascular, presença de desmoplasia e mensurar a margem. Uma vez confirmado o SEC, a gente classifica no primário comum, e aí a gente subdivide em baixo risco e alto risco, e o SEC avançado, seja ele localmente avançado ou metastático com metástase linfonodal ou à distância. Muito importante a gente lembrar que o carcinoma avançado, ele é proveniente ou de um alto risco, que já era um tumor por si só, de comportamento mais agressivo, ou ele pode vir também de um tumor de baixo risco mal conduzido. E é isso que a gente tem que evitar com a condução correta do nosso paciente. E como estratificar o risco? A gente sabe que os fatores de alto risco para pior prognóstico, né, para recorrência local, para metástase e para mortalidade, eles são todos bem conhecidos isoladamente, mas falta um sistema de estratificação de risco acurado e universalmente aceito, que avalie o valor prognóstico de cada fator e a interação entre eles. Existem alguns sistemas que a gente usa para estadiamento, estratificação, alguns guidelines, e eu resolvi focar no NCCN porque ele é o mais completo e é o que acaba sendo mais prático que a gente usa no dia a dia. Então, qual seria o tumor de alto risco? É aquele tumor que possui qualquer uma dessas características da coluna vermelha. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a localização e o tamanho. Então, o tumor na área L, que seria a área de baixo risco, ele seria de alto risco quando maior do que 2 centímetros, na área M de médio risco, quando ele é maior de 1 centímetro, e na área H, o tumor de qualquer tamanho. Para mostrar aqui, então, a área H é aquela área da máscara da face, que são principalmente região periocular, perinasal, lábio, região perioral, mento, mandíbula, têmpora, e também na área do corpo, a região de alto risco seriam as extremidades e a genitália. A área de médio risco seria o restante todo da face, então região malar, couro cabeludo, fronte, pescoço e a região pré-tibial do corpo. E a área de baixo risco seria o restante do corpo. Outros fatores de alto risco seriam tumores com bordas mal definidas, tumor recorrente, tumor imunossuprimido, em local de radioterapia ou qualquer processo inflamatório, como úlceras e queimaduras, tumor com crescimento rápido, com sintoma neurológico, pouco diferenciado, de alguns desses subtipos histológicos, acantolítico, adenoide, adenoescamoso, desmoplásico ou metaplásico, e com profundidade de invasão maior ou igual a 6 milímetros ou além do subcutâneo, ou com a invasão também perineural, linfática ou vascular. Essa meta-análise de Thompson ela é muito interessante porque ela mostra cada fator de risco e qual é o risco relativo de cada um deles para recorrência, metástase e morte específica pela doença. E aí a gente pode observar que para recorrência e metástase, os fatores mais significativos são a espessura tumoral, ou a invasão do subcutâneo, ou o Breslow maior do que 6 milímetros.
Em alguns casos também o Breslow maior do que 2 milímetros. Entre 2 e 4 milímetros tem uma chance de 4% de metástase, mas a chance aumenta muito mesmo quando o tumor tem mais do que 6 milímetros. E, além disso, o grau de diferenciação pouco diferenciado, né, ele também tem um peso significante aí para metástase. E para a mortalidade específica pela doença, o que tem maior peso, com um aumento de até 19 de risco relativo, é o diâmetro maior do que 2 centímetros. Então, resumindo, na anamnese e no exame físico, a gente já vai ter alguns dados que vai julgar aquele tumor como alto risco. Então, seria o diâmetro maior do que 2 centímetros, que a gente já viu ali atrás, que é o fator mais associado à mortalidade específica pela doença. Na anamnese, a gente vai saber se ele é recidivado, se ele está em área de risco, em área inflamada e se o paciente é imunossuprimido. E na anatomia patológica, os dados relativos à profundidade, e aí maior do que 6 milímetros ou invasão de subcutâneo, seria o fator de risco mais associado à recorrência local e metástase. Além disso, dados como desmoplasia, o subtipo adenoescamoso, acantolítico, os tumores pouco diferenciados e com envolvimento neural, principalmente com nervo de calibre acima de 0,1 milímetro e também envolvimento angiolinfático. Avaliar o risco não é uma tarefa fácil, não existe um sistema de estratificação de risco que considere todos esses fatores com seu peso e, na verdade, é sempre uma interação entre o fator de risco do tumor, inerente ao próprio tumor e inerente ao paciente. O que a gente não pode esquecer é que existem alguns fatores extrínsecos, como, por exemplo, a vontade do paciente em diminuir o defeito anatômico do tratamento do tumor dele, ou então o desejo do médico em simplificar o tratamento. Esses fatores extrínsecos podem transformar um tumor de baixo risco num tumor avançado e levar até a morte. E por que a gente estratifica o paciente? Por conta da diferença na conduta. Os tumores de baixo risco, eles vão poder ser conduzidos até com uma curetagem eletrocoagulação, dependendo da área anatômica, cirurgia com margem não tão ampla, com 4 a 6 milímetros. O follow-up deles vai ser semestral ou até anual, de acordo com o grau de risco. Já os tumores de alto risco, a gente vai precisar de cirurgia com controle intraoperatório de margem, cirurgia de Mohs, cirurgia com margem muito mais ampla, e vai fazer esse follow-up desse paciente muito mais de perto, a cada 3 a 6 meses, principalmente nos primeiros 2 anos, que é quando a chance de recidiva local e metástase é maior. E esse paciente também vai ter que ser acompanhado com exames de imagem pelo maior risco de metástase nodal. Sempre lembrar que o principal objetivo do tratamento de qualquer SEC primário são as margens livres. Concluindo, o dermatologista é o primeiro profissional a diagnosticar e dar a primeira conduta. Então, saber identificar o paciente e o tumor de alto risco é fundamental para a gente conduzir bem os casos e evitar esses desfechos desfavoráveis. Nunca devemos subestimar o tumor de baixo risco. A margem livre, ela é sempre primordial. Seguir o paciente, tratar o campo cancerizável, instruir proteção e autoexame são medidas fundamentais. E saber a hora de passar o bastão. Os tumores de alto risco e os avançados necessitam de cuidado multidisciplinar. Aqui eu destaco todos os profissionais que estão envolvidos no tratamento do SEC avançado e de alto risco. Aqui é a equipe da qual eu faço parte, na AMO, lá em Salvador. E gostaria de agradecer a todos pela atenção e estou abertas a qualquer dúvida. Excelente, Larissa. Muito bom. Acho que a gente já começa a construir vários conceitos em cima dessa sua aula. Tem uma pergunta aqui sobre margem. A gente vai responder essa pergunta na discussão de casos. Então, quem mandou a pergunta, ela será respondida. E uma coisa interessante, Larissa, que você falou é que o SEC ele tem um problema que está crescendo de importância, né? E isso hoje a gente está num panorama bem favorável por conta dos tratamentos que estão começando a ficar disponíveis. E aí para isso a gente vai pedir para o Rodrigo comentar. E só antes de passar a palavra para o Rodrigo, só agradecer a Sanofi Genzyme, que é uma parceira institucional do GBM, não só desse, mas de vários outros eventos, e que nos ajudou também
e sem nenhuma interferência na programação. Rodrigo, obrigado do convite. A gente sai de Salvador, vai para Porto Alegre, para Passo Fundo agora, modernidades da pandemia. Ok, boa noite então. Eu quero inicialmente agradecer ao Bertoli e ao Rafael pelo convite de participar desse GBM Talk. E coube a mim falar então rapidamente sobre tratamento sistêmico para o SEC de pele, que é o que as novidades que estão colocando nós, oncologistas clínicos, mais animados a entrar nessa briga em parceria com os cirurgiões e com os dermatos, diante do que vem surgindo de novidade nos últimos anos. Aqui estão meus conflitos de interesse, mas indo direto ao ponto, eu vou me restringir mais nesse tópico de tratamento sistêmico a falar especificamente sobre imunoterapia. E para quem não está familiarizado com o conceito, na verdade, quando a gente fala em imunoterapia, o que a gente quer, em última análise, é reestabelecer a capacidade do sistema imunológico de combater o tumor. E por que a gente pensa dessa forma? Porque hoje nós entendemos que muitas vezes no microambiente tumoral, quando vem a célula T ativada, pronta para combater a célula tumoral, a célula T ela tem um mecanismo natural de autorregulação que implica na expressão de um receptor chamado PD-1, e a célula tumoral, inteligentemente, ela produz um ligante para esse receptor, chamado de PDL1, e essa conexão PD1-PDL1 exerce um efeito inibitório na célula T. E por causa disso, ocorre um impedimento na atuação dela em poder eliminar essa célula tumoral. Então, a estratégia de fazer uma inibição de PD1 implica em usar um anticorpo que vai se conectar, vai ter como alvo esse receptor do PD1. Essa conexão não vai exercer o efeito inibitório e vai evitar que o ligante da célula tumoral se conecte para fazer esse efeito. Então, a gente está, de certa maneira, restabelecendo a capacidade do sistema imune de combater a doença. Pois bem, partindo desse pressuposto, foram feitos inicialmente estudos bem iniciais de fase 1 com esse anticorpo anti-PD1 semiplimab, onde se viu que ele parecia ter uma potencial atividade interessante nos pacientes com tumor de pele de carcinoma epidermoide. E a partir daí, esse estudo de fase 1 promoveu 2 coortes de expansão para avaliar isso com mais cuidado, incluindo 10 pacientes com câncer de pele epidermoide metastático e 16 com doença classificada como local ou regionalmente avançada, um total de 26 pacientes. É um N pequeno, como caracteristicamente a gente vê em estudos de fase 1. E se viu, então, uma confirmação de uma taxa de resposta global na faixa de 50%, bastante interessante, e que o tempo de resposta, para essa resposta surgir, era um tempo bastante curto, em torno de 2 meses. Isso motivou a sequência desses estudos e nós fomos, então, se evoluiu para um estudo de fase 2 com essa mesma droga. Aqui estão os critérios clássicos de inclusão, SEC de pele, que não foi tratável por cirurgia ou radioterapia na avaliação do investigador. E eu comento isso porque a gente vai poder discutir um pouco depois o enquadramento dessa indicação. Boa performance status 0,1. E critérios de exclusão também é importante citar que eram as doenças autoimunes, porque já que nós estamos ativando, de certa forma, o sistema imunológico, a pessoa ter previamente uma doença autoimune, isso pode representar um problema, esses pacientes inicialmente eram excluídos. E também um histórico de transplante de órgãos sólidos. E esse é um outro ponto que a gente pode discutir mais adiante, já que a gente acabou de ver pela aula da Larissa que os pacientes transplantados são um grupo de risco para desenvolver SEC de pele. Bom, esse estudo de fase 2, ele tinha 3 grupos. Os primeiros 2 grupos foram divididos de acordo com a localização, se eles tinham um SEC de pele metastático, que podia ser metástase para linfonodo ou à distância, ou se eles tinham um SEC de pele localmente avançado, e ambos os grupos receberam o semiplimab na dose por peso corporal, 3 mg por quilo a cada 2 semanas. Depois foi estabelecido um terceiro grupo, que incluiu pacientes com doença metastática, que já tinha sido estudado no grupo 1, mas com a diferença de se mudar o modelo de administração do semiplimab por uma dose fixa de 350 mg e com um intervalo mais longo, mais cômodo para o paciente, por ser a cada 3 semanas. E essa é a dose que foi posteriormente aprovada para uso em SEC. Bom, nós vamos inicialmente olhar os dados aqui do grupo 1, então,
esse que testou SEC de pele metastático. Então, era um estudo de fase 2, um N relativamente pequeno, 59 pacientes. A gente vê que, caracteristicamente, os pacientes que estão envolvidos nesses estudos, eles têm uma mediana de idade mais alta, como é característico da incidência nesse grupo, 71 anos de mediana de idade. E aqui eram pacientes, na sua maioria, previamente tratados, mais de 50% já previamente expostos à radioterapia e também a tratamentos sistêmicos prévios. Apesar disso, a gente viu uma taxa de resposta praticamente de 50% e também uma taxa de controle de doença de 70%. O que é essa taxa de controle? É a soma das respostas, que são respostas completas ou respostas parciais, com aquele padrão que a gente define hoje como doença estável, aquela doença que varia pouco de volume, ou para menos ou para mais. Então, somando esses três padrões de resposta, a gente tem uma taxa de controle significativo de 70% para esses pacientes. Quando a gente vai analisar esse grupo 2, então os pacientes com SEC de pele localmente avançado, era um N de 78 pacientes, a gente encontra uma taxa de resposta objetiva, que é a soma de respostas completas e parciais bastante semelhante, na faixa de 44%, com uma taxa de controle de doença também próximo de 80%, e aqui mostra uma divisão de resposta de acordo com as configurações que esses pacientes podiam ter para não terem sido elegíveis para a cirurgia. Então, 3 cenários que poderiam acontecer. O paciente podia ter uma lesão que era considerada muito invasiva, e isso impedia a possibilidade de uma ressecção completa, ou o paciente podia ter uma lesão que podia ser operada, mas essa cirurgia poderia resultar numa morbidade muito grande, num defeito estético ou numa disfunção que fosse impactante para o paciente. Ou ainda um paciente que tinha uma característica de ter pelo menos 2 recidivas operadas previamente e, portanto, foi julgado que a cirurgia tinha uma chance pequena de poder provocar uma chance de cura. Então, aqui a gente vê as taxas de resposta de acordo com esses diferentes cenários e as taxas de controle de doença. E, às vezes, mais importante do que mostrar tabelas, a gente poder mostrar imagens. Essas são pacientes que estão na publicação do New England, onde foi apresentado esses dados. E a gente vê aqui, então, um paciente com múltiplas lesões na região do couro cabeludo, no baseline, e uma resposta também precoce na semana 6, 1 mês e meio depois, já com uma resposta bastante exuberante, aparentemente até uma resposta próxima de ser completa. Esse segundo caso, um paciente de mais de 80 anos também, com uma lesão importante, ulcerada, e que num prazo de 2 meses já uma melhora bastante significativa, a lesão praticamente fechada com o tratamento com semiprimário. Bom, os dados desses 3 grupos, esses 2 que a gente apresentou, e também do grupo 3, que eram pacientes com doença metastática, mas naquele outro padrão de dose, a dose fixa a cada 3 semanas, foram compilados, dando um total de 193 pacientes, e foram apresentados dados na ASCO desse ano, agora recentemente, em 2020, com um follow-up mais longo, em torno de 3 anos, mas uma mediana de 15 meses, apresentando os dados de eficácia. Então, a gente vê aqui as curvas de sobrevida livre de progressão, e a linha preta é somando os 3 grupos. A gente vê uma tendência a se formar um platô, o que configura a impressão de que as respostas elas tendem a ser respostas que são duráveis. Vejam que a mediana da sobrevida livre de progressão foi de praticamente 1 ano e meio, e a marca de 2 anos nós tínhamos quase 45% dos pacientes ainda sem progressão. Então, uma característica bastante interessante que a gente vê por aqui é a tendência de se formar um platô com um segmento maior de tempo, mostrando que as respostas elas tendem a permanecer. Aqui as curvas de sobrevida, no mesmo raciocínio, a gente vê que com um segmento de follow-up mediano de quase 1 ano e meio, a gente não tem ainda uma mediana de sobrevida global, e na marca de 2 anos, mais de 70% dos pacientes vivos, o que claramente é um resultado superior ao que a gente estava acostumado a ver nos controles históricos com as terapias antigas à base de quimioterapia. Quando a gente analisa especificamente as curvas de duração de resposta, e essa é uma curva diferente, porque ela parte aqui de cima olhando só aqueles pacientes que apresentaram resposta. E a partir daí ver quais que vão falhando essa resposta ao longo do tempo. Então a gente está avaliando a duração de resposta. E é bastante interessante ver que com esse follow-up de 15 meses, a gente não tem ainda uma mediana de duração de resposta e que na marca de 2 anos, 70% dos pacientes que responderam mantém essa resposta. Então, isso nos anima bastante a ver que aquele paciente que apresentou uma resposta inicial,
ele tem uma chance muito grande que essa resposta se perdure ao longo dos anos. Esses são os dados de follow-up mais longos que a gente tem com imunoterapia. E nessa atualização foi trazido também os dados de toxicidade. Então a gente vê aqui que, embora as toxicidades mais importantes, grau 3 e grau 4, tenham sido relativamente frequentes, 50% dos pacientes, quando a gente analisa especificamente as toxicidades que foram relacionadas à terapia aplicada, isso fica na faixa de 17%, que é mais ou menos o que nós oncologistas estamos acostumados a ver nos tratamentos de monoterapia com anti-PD-1 para os pacientes com melanoma. E os parefeitos mais usuais aqui a gente vê fadiga, diarreia, náusea, prurido, racha, ou seja, nada diferente do que a gente está acostumado a ver com essa estratégia de imunoterapia com anti-PD-1. Trocando então de medicação, nós temos um outro agente anti-PD-1, que é o pembrolizumab, que também foi estudado num protocolo de fase 2, e esse é o estudo Keynote 629, que teve parte dele apresentado no Congresso Europeu no ano passado. É uma coorte de pacientes de 105 pacientes, aqui todos eles com doença recidivada ou metastática, que eram tratados com pembrolizumab na dose fixa de 200 mg a cada 3 semanas, por um prazo de até 1 ano. A gente vê aqui que, globalmente, a taxa de resposta foi próxima de 35%. Houve uma divisão aqui dos pacientes que foram tratados em primeira linha, que nesse caso era uma minoria, porque nós estamos falando de pacientes com doença recorrente ou metastática, ou seja, a maioria já tinha sido exposta a terapias sistêmicas prévias, e aparentemente existe uma diferença, uma aparente diferença de resposta sendo um pouco menor nos pacientes já previamente tratados. Quando a gente analisa as taxas de controle de doença, a gente vê globalmente, então, uma taxa de controle de 50%, um pouco mais de 50% dos pacientes com doença controlada. E aqui os indicadores de eficácia, de acordo com o tratamento em primeira linha ou da segunda linha em diante, a gente vê a sobrevida livre de progressão na faixa de 5 a 8 meses. As taxas de sobrevida livre de progressão em 6 meses giravam na faixa de 50% a 70% dos pacientes livres de progressão. Esse é um estudo que tem um follow-up mais curto, a gente não tem ainda a mediana de sobrevida global, nem naquele do estudo cemiplimab, com o follow-up mais longo a gente também não tem. E as taxas de sobrevida aqui em 6 meses giravam na faixa próxima de 80%. E aqui também nós temos uma curva de duração de resposta e também uma curva que tende a mostrar uma duração longa dessas respostas que são estabelecidas. Então a gente vê que em 6 meses, 80% dos respondedores mantinham a resposta, também mostrando essa característica de resposta durável da imunoterapia. E esse foi o estudo que levou agora, recentemente, no mês de junho, o FDA, a aprovar o pembrolizumab nos Estados Unidos, também para tratamento de SEC de pele que não seja operável ou sujeito à radioterapia curativa. Um outro estudo de fase 2 com pembrolizumab, que avaliou aí exclusivamente no território de primeira linha, doença localmente avançada ou metastática, foi esse estudo multicêntrico francês, o CARSKIN, com 57 pacientes, onde a gente vê uma taxa de resposta de 42%, uma taxa de controle de doença de 60%, e esse é o gráfico que a gente analisa paciente por paciente, que resposta ele teve, para quem não está acostumado a ver. Todas as barras que vêm para baixo são pacientes que a doença diminui de volume e as barras para cima quando a doença aumenta. Então, a gente vê que, na maioria dos pacientes, existe algum grau de resposta. E esse outro gráfico aqui analisa individualmente os pacientes respondedores. Cada barra significa um paciente. E a gente vê, em primeiro, através dos pontinhos vermelhos que indicam o surgimento de resposta parcial, que as respostas aqui também tendem a ser precoces, na faixa de 2 meses. E mais interessante, mostrando que as respostas também são duradouras. Vejam que cada vez que a gente vê uma setinha na ponta da barra, significa que essa resposta continua acontecendo e o paciente segue em follow-up. A gente vê aqui a marca de 48 semanas ou 1 ano, praticamente todos os pacientes respondedores mantendo resposta, né? Um não chegou nessa marca e continuou respondendo, e um paciente que veio a óbito por outro motivo. E na marca de 2 anos, os pacientes que atingiram essa marca de follow-up, todos eles mantendo resposta daqueles que responderam inicialmente. Então, também mostrando essa característica de resposta durável. E também uma outra droga conhecida no nosso meio, um anti-PD-1, que é o nivolumab. Esse também é um pôster apresentado na ASCO agora de 2020, um trabalho feito por colegas aqui do Brasil, avaliando a eficácia do nivolumab em SEC, 24 pacientes, a maioria deles com doença locorregional, e a gente vê também uma taxa de resposta na faixa de 54%, com uma taxa de controle de doença de 77%,
alinhado com as outras drogas que a gente acabou de ver agora há pouco. Então, resumindo numa tabela, as principais informações que a gente tem de dados da imunoterapia no SEC de pele atualmente, a gente vê que a mediana de idade ela é a mais alta, as taxas de resposta variam na faixa de 35% até cerca de 50%, com taxas de controle de doença entre 50% e 65%. A gente não atingiu ainda as medianas de resposta, são respostas duráveis. É difícil a gente comparar esses estudos, aqui estão compilados alguns estudos de semiplimab e pembrolizumab, porque são estudos que têm uma população que não é tão homogênea, variam na quantidade de pacientes que já foram expostos à terapia sistêmica prévia entre os estudos e na quantidade de pacientes que já foi exposto à radioterapia nos estudos também. E todos eles ainda com um follow-up um pouco mais restrito, a gente quer ver um follow-up mais longo para ver esses dados amadurecerem. Um outro dado interessante, mostrando novos caminhos nesse cenário e novas perguntas que vão surgir, esse é um pôster que foi apresentado no Congresso Europeu no ano passado, um estudo do grupo do MD Anderson, bastante pequeno, mas que avaliou o papel do semiplimab no cenário de neoadjuvância. 20 pacientes com doença ressecável foram tratados com semiplimab, 2 ciclos e depois foram operados. Embora clinicamente se parecia que a taxa de resposta fosse de 30%, quando esses pacientes foram operados, se viu que mais da metade, ou 55% deles, tinham resposta patológica completa. E se a gente considerar também aqueles que tinham uma resposta patológica quase completa, essa marca chega então a 70%. Bastante interessante. E finalmente, para concluir, a imunoterapia em câncer de pele, SEC, o uso dessa imunoterapia com agentes anti-PD1, ela vem se consolidando como uma importante opção de tratamento em SEC avançado. O semiplimab já foi aprovado pelo FDA, pelo EMEA e pela Anvisa, a droga que foi aprovada aqui no Brasil em 2019, e o pembrolizumab é aprovado pelo FDA agora em 2020 para SEC de pele. As taxas de resposta, então, variam entre 35% a 50%, com controle de doença entre 50% e 80%. Essas respostas usualmente acontecem rapidamente e são duráveis, não são fugazes, como costumavam ser na quimioterapia. A sobrevida livre de progressão em 6 meses gira na faixa de 50% a 70%, sendo que em 2 anos, 45% dos pacientes se mantém livre de progressão. Sobrevida global bastante alta, em 6 meses, mais de 80%, na marca de 2 anos, 73% dos pacientes vivos, e com um perfil de tolerabilidade bastante aceitável e dentro do que nós estamos acostumados a ver no tratamento de outras doenças com imunoterapia. É isso. Obrigado. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Sem sombra de dúvida, é um conhecimento novo que a gente está construindo, que é a entrada dessa opção de tratamento. A gente vai ter tempo de discutir isso melhor nos casos, e antes de passar para os casos, eu vou fazer 2 perguntas para a Larissa, que chegaram aqui pelas perguntas, então quem tiver, por favor, continue mandando. Larissa, a gente sabe que uma coisa comum nesses pacientes de SEC é o fenômeno de campo de cancerização. A gente estava até conversando disso antes da reunião, né? Perguntaram aqui do benefício de fazer esse tratamento e como fazer. E você citou na sua aula que para as lesões de baixo risco, existe até a possibilidade do tratamento com eletrocauterização. Você faz isso? Em que tipo de lesão? Como que você acompanha esses pacientes depois? Bom, obrigada pelas perguntas, né? Começando pela primeira, o tratamento do campo cancerizável tem sim, né? Literatura. Depois, se quiser, a pessoa pode me mandar o e-mail que eu encaminho. E tem um benefício, inclusive, nos transplantados, a gente tem esse protocolo, né, no paciente que está na fila de transplante, em se fazer o tratamento do campo primeiro, tratar as ceratoses actínicas, isso diminui consideravelmente o índice de surgimento de carcinoma durante aquela imunossupressão, né? Mas é óbvio que se o paciente ele tem um risco muito grande, às vezes esse tratamento ele é temporário, né? O que a gente vê é isso. Por exemplo, se você opta por usar uma citretina, ele vai ter aquele benefício enquanto ele está usando a citretina. Se você opta por fazer um tratamento de campo com 5-fluoracil, por exemplo, ele vai ter um benefício ali por um período de 1 ano, mas se o paciente abandona o tratamento,
esse benefício ele vai sendo perdido. E isso tudo em função da quantidade de mutação que esses pacientes têm, porque é um fotodano crônico, então você consegue ter um reparo ali, mas com o tempo, se esse tratamento de campo ele não é mantido, o paciente pode perder esse benefício, tá? Quanto à curetagem e eletrocoagulação, ela não é de jeito nenhum tratamento padrão. A cirurgia, né, com margens livres, ela sempre é preferível, mas é um método que a gente usa principalmente em pacientes com múltiplos tumores, então que às vezes é complicado fazer múltiplas ressecções. De preferência, deve ser feito um shaving da lesão, porque aí você manda para a patologia o shaving antes de terminar de fazer uma curetagem ali do leito, eletrocoagular, repetir o processo. Mas para você ver o quão profundo ou se depois, de repente, seria interessante fazer uma ampliação cirúrgica. É um procedimento que ele nunca deve ser feito em tumor em área de alto risco, né? Sempre é preferível fazer somente em área de baixo risco, que são aquelas áreas corporais que eu falei, nunca fazer em região pilosa também, com muito anexo, com pelo, tá? Espero que eu tenha respondido. Já estão pedindo referência aqui para... Sim. Rafael, você quer perguntar alguma coisa antes da gente passar para os casos? Desculpa, Larissa, você chegou a falar, tinha uma pergunta de alguém que queria em centímetros. Quanto você precisa para chamar de margem livre? Se você tem uma medida específica ou não? Margem livre, né, é um termo da patologia. Se tiver algum patologista que quiser me corrigir, margem livre é quando o tumor foi totalmente removido, né? O que a gente preconiza para um SEC de baixo risco é aquela margem entre 4 e 6 milímetros, e para um SEC de alto risco, de preferência, o controle intraoperatório, seja por congelação ou cirurgia micrográfica de MOS, mas quando você está num serviço onde isso não é possível, margem ampla é aquela margem com mais de 1 centímetro, né? Acho que o Bertolli pode até responder melhor do que eu, mas é em torno de 1 a 1,5 centímetro, é uma margem considerada ampla. Agora, tudo vai depender da localização anatômica, do grau de risco do tumor, né? Se ele é um tumor pouco diferenciado, se ele tem uma invasão neural, porque aí a margem muda um pouco. Mas margem livre quer dizer que você tirou o tumor todo. A margem mínima que a gente preconiza é essa entre 4 e 6 milímetros. Mas muitas vezes a gente acompanha, né? Se a gente fez um procedimento ali, um shaving, e o tumor veio com uma margem de 2 milímetros, mas é numa área de pouco risco, é um tumor bem diferenciado, a gente pode registrar no prontuário e fazer o segmento daquele paciente, não necessariamente necessitaria de ampliar se for um tumor de baixíssimo risco. Bom. Eu vou aproveitar, Rafael, antes de você continuar, foi perguntado aqui da definição de margem no SEC de alto risco. O que a maioria dos guidelines preconiza é quando você tem um SEC de alto risco, e isso acho que até o Felipe pode falar também, porque como cirurgião de cabeça e pescoço, praticamente a grande maioria das lesões vão ser de alto risco pela localização, é que a conduta de preferência é você fazer uma avaliação intraoperatória de margens. O NCCN coloca a cirurgia micrográfica de MOS como uma opção, mas ele deixa aberto o uso de outras opções que permitam uma análise completa, circunferencial e profunda das margens. Então, torta de Tübingen, método de Munique, congelação face, enfim, são várias as modalidades que permitem essa avaliação. A gente sabe que, a gente sempre diz isso nos eventos do GBM, que 3/4 da população brasileira dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, e que não necessariamente vão ter acesso ao exame de congelação, a um histotécnico, a um patologista habituado com esse tipo de avaliação. Então, na impossibilidade da congelação, existe um número, que esse que a Larissa falou, que seria a margem de 1 centímetro, 10 milímetros. Obviamente que isso às vezes não vai ser suficiente quando você tem lesões recidivadas, quando você tem subtipos mais agressivos, isso pode não ser suficiente. Então até acaba sendo importante na indisponibilidade da congelação, você evitar já um fechamento com uma reconstrução mais complexa, como um retalho, por exemplo, porque se você vier com uma margem positiva depois, isso vai dificultar bastante. Você quer comentar alguma coisa, Felipe? Boa noite. Eu gostaria de agradecer o
convite. Eu concordo contigo, Bertoni. Sim, boa parte dos carcinomas, os SECs, a boa parte está na região da cabeça e do pescoço, principalmente por causa da exposição solar. Como a Larissa falou, a gente tem essa área que eles chamam de H, que é perto dos olhos, ouvido e lábio, que é uma área de maior risco. Ela é maior risco por estar nessa região, porque é uma área tridimensional, a gente tem dificuldade de imagens nessa localização, e porque está perto de estruturas muito importantes. Então, a ressecção, às vezes, no momento da ressecção, sempre tem aquela dúvida se você vai fazer ampliação e pegar um órgão importante. Mas eu concordo contigo. Na verdade, assim, nessa região, 1 centímetro de imagem é o que a gente sempre dá. O importante é você fazer a congelação da margem se você tiver oportunidade. Hoje em dia, a gente sabe que o mais importante é a gente fazer a congelação das margens da peça cirúrgica e não do leito, diferente do que tem uma boa parte da conduta que faz uma amostragem do leito cirúrgico. Isso não é o preconizado na atualidade, né? A gente ter uma ressecção ampla com margem, avaliar essas margens da peça, porque do ponto de vista da patologia, você conseguir saber onde a margem foi retirada é melhor. Mas é isso mesmo, a gente tem que pelo menos ter 1 centímetro de margem. E a dificuldade na nossa área, na cirurgia de cabeça e pescoço, é porque 1 centímetro de margem, às vezes, chega em locais que a gente precisa chegar perto de órgãos, olho, ouvido, lábio. Isso é muito importante. E cavidades onde a gente tem uma estrutura tridimensional que dificulta essa ampliação. Mas a gente sempre tem que ter esse objetivo, garantir imagens livres, porque isso a gente sabe que diminui a recidiva, e o ideal é a gente garantir imagens livres na primeira ressecção, porque ampliações, elas também podem aumentar o risco de recidiva. Então, fazer uma margem ampla já no começo do procedimento e congelar elas da peça. Deixa eu aproveitar e já emendar isso com 2 perguntas. Você falou, Felipe, também da margem de 1, e a Larissa falou da questão daquele halo de perimia perilesional. Então, acho que levar isso em consideração, então a importância da dermatoscopia. E aqui perguntaram, vou passar para a Larissa e para o Felipe, de como proceder com as biópsias no cenário de uma lesão primária e de uma lesão recidivada. Quando fazer incisional, quando fazer excisional. Eu vou falar mais, né, a respeito do tumor primário. Sempre a preferência é fazer uma biópsia excisional, né? Mas quando você fica naquela dúvida se é uma ceratose actínica hipertrófica, numa área, por exemplo, pré-tibial, que se você já der uma margem, vai ser uma cirurgia grande, de repente você se surpreende, não é um SEC, você faz uma biópsia incisional com punch, procurando chegar até a derme reticular no mínimo ou até o subcutâneo. E quando for uma lesão do tipo esofítica, ceratósica, muitas vezes a gente faz a biópsia com shaving, usando aquela lâmina que a gente faz uma envergadura, e aí a gente também consegue uma profundidade grande nessa lesão, pelo menos para se fazer o diagnóstico. E você tendo feito a fotografia prévia, depois é mais fácil para o cirurgião, frente àquele diagnóstico, já sabendo o grau de invasão, se é um tumor pouco diferenciado ou bem diferenciado, fazer a ampliação baseada na biópsia. Então, pode ser feita, no caso do SEC, ela pode tanto ser excisional quanto incisional, no caso de lesão grande numa área que você quer poupar tecido. Aí eu vou deixar o recidivado para o Felipe. Felipe, já aproveita, antes de você falar, chegou uma pergunta que eu quero saber a resposta, eu fiquei curioso. Quando você tem uma lesão que eu estou imaginando que ele está falando de uma lesão pré-auricular, que você prevê que a margem profunda pode, a obtenção dessa margem pode lesar o nervo facial. Você
é mais comedido nessa margem, usa a congelação para ver para ver se você já obteve margem profunda. E caso essa margem não seja suficiente, você encaminha esse paciente para radioadjuvante, ou você já parte de saída para uma cirurgia incluindo o nervo facial, já adianta para o paciente que ele vai provavelmente ter uma lesão e ter a sequela disso depois. Bom, vou falar primeiro da biópsia excisional, biópsia incisional. Bom, nossos casos, quando chega para o cirurgião de cabeça e pescoço, já são normalmente pacientes com doença mais avançada. Então, normalmente a gente não faz biópsias excisionais, porque são lesões grandes. A gente faz ou ele já vem com uma biópsia ou um tumor recidivado que a gente precisa reavaliar e biopsiar para saber se tem uma recidiva e programar uma cirurgia grande. Então, a gente faz muito pouca biópsias excisionais. A gente ou recebe o paciente com a biópsia já feita, ou quando a gente tem uma recidiva, um tumor grande, a gente faz uma biópsia incisional só para fazer o diagnóstico e programar o tratamento. No caso do nervo facial, são vários fatores que a gente precisa estudar, né? Uma lesão de pele, um SEC de pele que chega a infiltrar o nervo facial é um SEC bastante profundo, né? Ou seja, você pode ter uma margem, por exemplo, você tem um tumor na região pré-auricular que para você fazer a ressecção você precisa tirar a parótida e a gente normalmente faz uma parodidectomia superficial com identificação do nervo facial e preservação. Normalmente a gente não usa o nervo facial como margem, ou seja, tirar o nervo sem ele estar comprometido. Isso não só no SEC de pele e eventualmente até no SEC de glândula salivar, ou tumores agressivos ou tumores mais agressivos de glândula salivar. Então, normalmente o que a gente faz é dissecção do nervo facial, preservação, quando possível, e eventualmente um tratamento adjuvante, caso seja necessário. Então, a ressecção do nervo facial, na grande maioria dos casos, ela não é feita se você não tem um comprometimento de função do nervo facial. Agora, alguns tumores mais distantes do pavilhão, ou seja, o nervo facial tem 5 nervos, eventualmente o nervo facial ele fica mais superficial à medida que ele sai do tronco lá do forame estilomastoideu. Então, você pode ter tumores em localização que pegam alguns ramos menores do nervo facial. Eventualmente, nesses ramos mais fininhos, mais distais, eventualmente a ressecção local pode compreender, pode incluir um dos ramos do nervo facial. Mas a ressecção do tronco do nervo facial, normalmente a gente não faz como margem. Normalmente isso não é feito. Eu vou então aproveitar já esse cenário e vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, está chegando, você vendeu muito bem seu peixe, está chegando um monte de pergunta aqui das imunoterapias. Então, primeiro, hoje uma lesão como essa que o Felipe falou, localmente avançada, que tem o risco de uma dissecção maior, se o oncologista clínico já entrou de vez na discussão e eventualmente, ao invés de operar, fazer o tratamento sistêmico, se existe algum marcador biológico que você usa para pensar em oferecer imunoterapia baseada em anti-PD-1. Numa lesão localmente avançada, existe algum protocolo de estudo de neoadjuvância aberto? Também foi uma pergunta aqui. E aqui estão perguntando da disponibilidade do Cemiplimab no SUS, no convênio. Como que coloca isso dentro de uma perspectiva prática, Rodrigo, por favor? Tá bem, bom. A gente já tem o Cemiplimab aprovado para a Anvisa aqui no Brasil, com essa indicação especificamente para SEC de pele. E como é uma droga injetável, ela automaticamente tem que ser autorizada e incorporada dentro dos planos de saúde, com raras exceções, porque a indicação em bula é essa. Pacientes com SEC de pele sem indicação de cirurgia ou radioterapia curativa. Então, essa definição é uma definição que dá margem para a discussão. Nós não estamos falando necessariamente de um paciente que tenha que ter sido operado previamente.
E eu acho que essas discussões multidisciplinares passam a ser cada vez mais fundamentais e necessárias para a gente ir ao longo do tempo melhorando a experiência e definindo com mais clareza em que papel nós vamos colocar cada indicação terapêutica. E certamente existe uma gama gigante de variáveis que têm que ser analisadas, inclusive do próprio paciente, que por vezes pode chegar e dizer: eu não quero uma cirurgia com esse grau de agressividade. Ou nós podemos ter fatores do paciente que podem pesar contra a indicação de imunoterapia também. Então, na verdade, não tem isso bem estabelecido. Nós, que eu saiba, não temos atualmente aqui no Brasil estudos de neoadjuvância, protocolos abertos para neoadjuvância em SEC de pele, mas temos sim protocolos abertos para uso de anti-PD1 em caráter adjuvante, mas uma adjuvância que tem que ser feita depois da radioterapia. Então, são pacientes de alto risco, e a configuração de alto risco é um pouquinho complexa, tem que se analisar, porque fazem uma combinação de fatores. Geralmente, aqueles pacientes com doença linfonodal, com múltiplos linfonodos, ou com envolvimento linfonodal extracapsular, ou então tumores primários que associam vários fatores de mau risco, como tamanho acima de 2 centímetros, uma invasão de profundidade maior do que 6 milímetros, ou invasão de gordura subcutânea, invasão de músculo esquelético, ou tumores pouco diferenciados, enfim. Esse perfil de paciente, se ele é operado hoje, e se fica com uma ressecção que até pode não ser R0, mas que a margem positiva seja apenas microscópica e não macroscópica, é um paciente que normalmente ele vai para a radioterapia e depois encerraria o tratamento dele, entraria só em follow-up. Nós não temos rotineiramente uma indicação de adjuvância sistêmica. Então, nós temos hoje, aberto no Brasil, 2 protocolos, um com semiplimab e outro com pembrolizumab, para essa situação, tratamento adjuvante pós-radioterapia, pós-cirurgia. Esses protocolos estão abertos em vários centros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Ceará. Então, eu quero aproveitar essa grande audiência que a gente está tendo aqui e relembrar todos os colegas que possam ter pacientes em potencial com esse perfil, de procurar algum centro mais próximo e tentar encaminhar esses pacientes para serem referenciados para recrutamento. E a outra pergunta em relação ao marcador. Essa é uma grande pergunta que a gente tem em outros cenários também de câncer de pele, melanoma principalmente. A gente não tem ainda um biomarcador. Esses estudos estão avaliando a expressão de PDL1, mas a exemplo do melanoma, a gente não está vendo até o momento uma capacidade da expressão do PDL1 de diferenciar respondedores de não respondedores. Então, na prática, a gente ainda não usa isso como um critério determinante para a indicação da medicação. Muito bom. Deixa Fazendo ping-pong... Oi? Deixa eu só fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, a gente viu num dado interessante que o Rodrigo mostrou, em que a gente tinha, ao final de 2 anos, aproximadamente 45% de pacientes sem progressão. Então, no jargão do oncologista, para quem não estiver familiarizado, isso significa que esse paciente iniciou o remédio, ao final de 2 anos, tudo estava sob controle. Tá? Mas, nesse mesmo momento, a gente tem mais de 70% de pacientes que estão vivos. Ou seja, existe uma diferença aí de uns 30% de pacientes que continuam vivos, então a gente entende que talvez a droga tenha dado algum benefício que não foi suficiente para controlar a doença, e isso nos dá a impressão, muitas vezes, que esses pacientes estão fazendo outros tratamentos, né? Muitas vezes cirurgia como forma de resgate. A gente não tem hoje um radioterapeuta, talvez para o próximo a gente precise ter um radioterapeuta também, porque essa é uma ferramenta importante. Existe também uma pergunta aqui falando de margens limítrofes, como é que a gente faz. Eventualmente, radioterapia pode ser discutida, especialmente nos pacientes de alto risco. Mas, Felipe, e também esbarrando no tema que o Rodrigo trouxe de neoadjuvância. Assumindo que nós temos um tumor de um certo tamanho, a gente trata sistemicamente, ele diminui, como é que você entende que a gente deve usar a margem? A margem ela é planejada pelo tumor que sobrou, a gente tem que usar a margem original, e eu sei que nós não temos uma resposta clara para isso, mas eu queria um pouco da sua impressão nesse sentido.
Olha, bom, a gente não tem essa experiência ainda, né? Uma experiência que eventualmente a gente pode produzir com o tempo, mas, assim, historicamente, eu vou falar para os outros protocolos que foram feitos, né? Historicamente, a gente sempre fazia uma programação de imagem igual ao tumor inicial, né? Isso é o que a gente fazia historicamente. Mas isso foi... Eu estou falando dos tratamentos dos carcinomas de outras regiões, não do carcinoma de pele. Então, por exemplo, um carcinoma de língua... Língua é um tumor que normalmente a gente não faz outro tipo de tratamento além de cirurgia inicialmente. Mas, por exemplo, os tumores de laringe, tumores de supraglóte, a gente eventualmente pensava em fazer uma ressecção baseada no tumor inicial. Isso foi mudando. E a gente entendeu que você teve uma resposta, o tumor diminuiu, eventualmente a gente pode fazer uma margem relacionada ao novo tamanho, sempre garantindo aquelas margens livres se você tiver a oportunidade de fazer exame intraoperatório de congelação. Eu não tive nenhuma oportunidade de operar nenhum paciente após o uso do cemiplimab, que é a imunoterapia para o câncer, mas eu já tive alguns pacientes que fizeram tratamento com medicações sistêmicas para carcinoma basocelular. E o que a gente faz é, no momento da cirurgia, a gente avaliar o tumor como ele está naquele momento e fazer a margem relacionada ao que a gente tem naquele momento. Isso é o que a gente faz. Então, a gente vai produzir uma ressecção que era basicamente igual àquela que você programou no início e você vai perder muito do ganho que você teve com a medicação que fez diminuir o tumor. Então, provavelmente é uma experiência que a gente precisa ter e, eventualmente, isso vai acontecer, né? Se a gente operar esses tumores, eles evoluírem bem, ou se tiver um aumento da recidiva, a gente vai ter que pensar nessa margem com o tempo. Isso vai nos orientar nos próximos tratamentos. Mas é uma resposta que a gente não tem porque a experiência não foi feita. Eventualmente, a gente pode usar a margem nova e fazer exame intraoperatório de congelação, porque eu acho que a medicação, aparentemente, ela tem efeito na doença. Felipe, aproveita, nem desliga seu microfone. Daqui a pouco eu já vou apertar o Rodrigo na parede, que está chegando um monte de pergunta de transplantado, mas calma. Felipe e Larissa, você falou do preparo, do planejamento pré-operatório, e chegou uma pergunta aqui das ferramentas que a gente tem disponível. Então, eu queria saber da Larissa, a experiência dela e o que ela sabe de literatura, com os métodos de avaliação local, então dermatoscopia, confocal, eventualmente ultrassom de alta frequência, que é uma técnica que está chegando com uma perspectiva muito promissora. E Felipe, para quem não está habituado, dentro do estadiamento do paciente com cabeça e pescoço, normalmente você estadia esse paciente do ponto de vista loco-regional, com tomo, com ressonância, você sempre inclui pescoço nessas lesões de face, você inclui exame de tórax, pensando em fatores de risco. Como que vocês fazem essa avaliação local e loco-regional desses pacientes? Em relação, né, à propedêutica do carcinoma espinocelular, com focal eu não tenho experiência, né? Aqui em Salvador a gente não tem. Eu sei da experiência do AC Camargo, acho que ajuda em alguns casos, mas por ser o tumor profundo, ela acaba não atingindo. Então, acho que não ajuda muito nos tumores mais que a gente gostaria de prever um pouco esse nível de invasão, né? Porque eu acho que ela não alcança esse nível mais profundo. Em relação à dermatoscopia, cada vez mais, assim, ela vem ajudando nos tumores queratinocíticos também, né? Ela, classicamente, é uma ferramenta mais para lesão melanocítica, mas a gente já tem bastante critério específico para carcinoma espinocelular.
o SEC in situ, a doença de Bowen, né, aquele padrão dos vasos glomerulares, a gente consegue visualizar isso perfeitamente, então isso ajuda muito. De repente, nesse caso, a lesão bem homogênea, com esse aspecto, a gente faz só um punch pequeno só para confirmar, e aí você teria até a possibilidade de fazer tratamentos mais conservadores, no caso de pacientes mais idosos ou com condição cirúrgica ruim. E então a dermatoscopia é uma ferramenta assim extremamente útil no diagnóstico também do carcinoma espinocelular. Bom, falando da avaliação dos pacientes que chegam para nós, a realidade ele é muito diferente em vários cantos do país, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer uma ressonância magnética, é o exame de imagem mais interessante para você avaliar a extensão da doença, porque muitas vezes você consegue avaliar a musculatura melhor, eventualmente até a porção nervosa, eventualmente, dependendo da localização, você consegue ver melhor. E por ser um tumor, normalmente é um tumor loco-regional, né? A incidência de metástase à distância dos carcinomas espinos, até metástase linfonodal, ela é menos frequente, e metástase à distância menos ainda. Mas a gente sempre faz avaliação por imagem do pescoço. Se eu tiver a oportunidade de fazer uma ressonância magnética, ótimo. Se não, uma tomografia com contraste, é muito boa também. E para avaliação de doença à distância, o importante é avaliar o pulmão, porque é o sítio mais frequente da metástase, mas apesar de ser bastante infrequente. Então, no estadiamento, exame de imagem local do pescoço e onde tem a doença primária, e avaliar a distância, o principal é a avaliação do pulmão. Sentinela você faz? Linfonodo sentinela. Então, linfonodo sentinela para os carcinomas da região da face e do pescoço existe uma grande discussão na literatura. Para carcinoma epidermoide, a gente normalmente não faz linfonodo sentinela. A gente tem protocolo de linfonodo sentinela para carcinoma epidermoide de boca, porque ele tem um índice de metastasização muito maior do que os tumores de pele. Então, a gente não faz linfonodo sentinela para carcinoma de pele. Não conheço nenhum estudo que fez para carcinoma de pele. A dificuldade é porque você tem menos incidência e a drenagem linfática dos tumores de pele, principalmente na região da face, ela inclui a drenagem dos linfonodos da parótida. E a biópsia de um linfonodo intraparotídeo, eventualmente, é uma biópsia que necessita a dissecção do nervo facial. Então, o linfonodo sentinela, para os tumores de pele dessa região, ele não tem tanto uso, porque a drenagem, além de ser um pouco errática, ela muitas vezes passa pela parótida, e o primeiro sítio de drenagem pode ser a parótida, e a dissecção do linfonodo, ele muitas vezes necessita da dissecção do nervo facial. Então, não é um procedimento tão utilizado. A gente faz um pouco de linfonodo sentinela para carcinoma, como eu falei, epidermoide de boca. Melanoma, porque você tem um índice de metástase um pouco maior do que o carcinoma epidermoide, então tem uma experiência maior nisso. Mas não é um procedimento padrão para carcinoma de pele. Carcinoma epidermoide de pele. Não sei se o Bertoli tem alguma experiência com linfonodo sentinela para SEC de pele, não sei. Não fazemos também, pelos motivos que você já elencou. Rodrigo, bastante gente aqui está perguntando sobre manejo do paciente transplantado. A gente tinha até preparado um caso disso, mas eu acho que a gente já pode discutir o tema. Como que você conduz esses pacientes e se você acha que, por conta da limitação, a radioterapia pode ser uma opção caso a cirurgia não seja factível? Essa é uma excelente pergunta, Bertoldi, porque como eu bem pontuei ali quando estava apresentando os dados do estudo de fase 2 do Cemiplimab, era um critério de exclusão pacientes transplantados.
E hoje a conversa começou na apresentação da Larissa dizendo que esse paciente é um paciente que tem um risco muitíssimo mais alto que a população geral de desenvolver SEC. Então, nós temos uma população de risco que está desassistida na indicação formal dessa medicação. E isso acontece por um motivo bastante óbvio, né? Os pacientes que são transplantados têm que usar medicações imunossupressoras para evitar a rejeição. E na hora que eu impulsiono uma reativação da imunovigilância através da inibição do anti-PD1, eu obviamente posso estar atrapalhando esse controle anti-rejeição e os pacientes podem ter como complicação a rejeição do transplante. Então, assim, esse sempre foi um desafio muito grande no uso da imunoterapia, que já foi trazido antes no cenário de melanoma. A gente não tem muitos dados em relação a isso para nos guiar de maneira assim sólida, não temos guidelines, não temos rotinas de conduta nisso. O que a gente pode dizer é que hoje a gente já tem algumas séries de casos mostrando que não é uma proibição fazer imunoterapia em paciente transplantado, porém, nós temos que estar muito cientes dos riscos que esses pacientes correm. E a informação que a gente tem atualmente, com dezenas de casos analisados, é, primeiro, que existe sim a possibilidade do paciente não rejeitar o órgão transplantado. As taxas de rejeição elas estão na faixa de 40% a 45%. Elas parecem ser maiores nos pacientes que têm transplante renal do que nos pacientes que têm transplante hepático ou transplante cardíaco. O que até é uma coisa mais favorável, porque o paciente transplantado renal, se ele rejeitar, a consequência prática disso é ele voltar para a diálise. Agora, uma rejeição em um transplante hepático ou pulmonar ou cardíaco é virtualmente fatal. Então, é um risco que o paciente corre, mas não é um risco de 100%, talvez seja no máximo em torno de 50% esse risco. Normalmente, essa rejeição, quando acontece, ela acontece rapidamente. Então, não demora muito para a gente saber se pela aplicação do anti-PD1 isso vai ser um problema ou não. Então, isso tem que ser muito bem pesado. Claro que no cenário do melanoma, muitas vezes, que é onde a gente tem esses dados, muitas vezes essa conversa fica, apesar da situação ser dramática, a conversa fica menos complicada no sentido de que tu tem uma doença potencialmente fatal, uma doença multimetastática para órgãos nobres e que se o paciente não resolver isso, não adianta ele ficar com o órgão transplantado, ele vai falecer pela doença. No SEC de pele, nós temos o problema da questão funcional, do sintomatologia que o paciente tem, da localização. Talvez não necessariamente seja um problema de doença visceral com risco imediato à vida. Então, nesse cenário, eu acho que aumenta o valor da discussão em equipe multidisciplinar, da indicação ou não de imunoterapia. E dentro desse contexto, eu acho que aí vale mais pesar, com muito mais atenção, as estratégias de cirurgia e de radioterapia, quando a gente está diante de um paciente transplantado, e deixar, digamos assim, num primeiro momento, a imunoterapia como um plano B, mas talvez não como uma opção que vem mais facilmente à tona, como nos outros perfis de pacientes. Explica um pouquinho para quem não está habituado, Rodrigo. Semiplimab é dose única, de quanto em quanto tempo faz? E só para encerrar o último tópico, qual que é a tua experiência, qual que é a tua observação dos pacientes que fazem tratamento exclusivo com radioterapia? Respostas são boas ou nem tanto? Bom, o semiplimab ele está aprovado para ser aplicado numa dose fixa, que independe da superfície corporal ou do peso do paciente, com intervalo de 3 semanas, de 3 em 3 semanas. Os protocolos preconizaram o uso da medicação por um prazo que varia de 1 a 2 anos. Então, uma pergunta frequente é quanto tempo nós devemos tratar esses pacientes? Nós não sabemos isso ao certo. E existe uma pergunta muito latente, que é o sentido de que, muito provavelmente, os pacientes respondedores não precisem de tanto tempo de tratamento assim. A gente tem descrição de respostas adquiridas com muito menos dose de tratamento e que talvez já possam ser suficientes, a gente não sabe. Mas a indicação hoje, os trabalhos mostraram o uso por até 1 a 2 anos. Tá? A outra pergunta é radioterapia, né? Eu acho que aí sempre é bom colocar em discussão, como tu colocou antes, assim, da gente trazer junto um colega dessa área para poder discutir o parecer dele. A gente vê que muitas vezes esses tumores mais avançados, de maior tamanho, maior componente de invasão na profundidade, de maior largura, são tumores que acabam tendo respostas mais pobres à radioterapia, porque são tumores mal vascularizados e portanto, muitas vezes o próprio radioterapeuta já coloca
um parecer menos entusiasmado, digamos, pelo grau de resposta que pode se obter com isso. Então, é difícil a gente ainda poder estabelecer uma rotina de inclusão do que cada modalidade de tratamento deve ser usada e quando, né? Isso exige individualização, sem dúvida nenhuma. Mas a radioterapia ela pode ser, às vezes, um tratamento de intenção curativa em tumores que a gente julgar que o paciente tenha dificuldade de se submeter à cirurgia, ou que seja um caso de um paciente com risco por ser imunossuprimido por transplante prévio. Eu acho que é uma opção que pode e merece ser considerada com força. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso também estava em um dos casos, mas como está chegando muita pergunta disso, acho que vale a pena a gente já discutir. Muita gente tem... Eu vou tentar juntar tudo numa pergunta só. Obviamente que cada caso é um caso, a avaliação é sempre multifatorial, mas quando chega no teu consultório, um paciente com um SEC de pele em região de face e que o patologista ou fala que é uma margem exígua, uma margem de 1, 2 milímetros, então algo que para uma lesão numa zona H tudo é insuficiente, pode ser uma margem pequena, ou quando ele te dá uma característica de maior gravidade, a Larissa apontou isso na aula dela, como por exemplo invasão perineural. Basicamente, como que você monta na sua cabeça? Qual paciente você vai propor uma ampliação de margens? Qual paciente você vai encaminhar para radioterapia adjuvante? De novo, isso a gente poderia ficar horas e horas individualizando, mas em linhas gerais, como que você monta isso na sua cabeça? Bom, é uma pergunta bastante difícil, né? Porque isso depende muito, de onde é essa margem que está exígua. Na verdade, essa palavra margem exígua é algo que tem um juízo de valor que eu acho que não é o ideal para as avaliações patológicas, né? A margem pode estar livre, pode estar comprometida, e quando eles falam exígua, tem uns que falam que é 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, eu acho que o importante para o patologista é falar qual a distância que está na margem. Se ele colocar o número, é muito mais interessante do que ele fazer um juízo de valor que é exíguo, né? A gente sabe que margens de 1 milímetro é uma margem que aparentemente não é adequada. Então, você pode pensar em fazer algum outro tratamento. Dependendo da região, se for você faz uma ressecção de um tumor na face, que você consegue avaliar e ampliar aquela margem, eventualmente é fácil de você fazer isso, né? Se for uma margem pequena, se for acessível, eventualmente você pode discutir com o paciente e ampliar aquela margem. Muitas vezes você amplia a margem e a margem nova não vem doença, né? Isso você precisa explicar para o paciente que o fato de ter sido uma margem exígua não significa que quando você amplia, se você acreditar que vai ampliar, aquela lesão vai estar lá. Então, você precisa falar com o paciente que, por segurança, vale a pena fazer isso. Mas, muitas vezes, a margem é uma margem que você não tem acesso para ressecar só aquele local, né? Então, você tem que discutir a possibilidade de fazer um tratamento complementar com radioterapia. A radioterapia, ela ajuda, tem um efeito nos carcinomas epidermoides. Quando você tem infiltração perineural, então, eventualmente, você tem doença além que você não conseguiu ver, mas a doença caminhou pelo nervo, então a chance de você ter uma recidiva é maior. Então, eu acho que esses pacientes necessitam de um tratamento complementar. E muitas vezes o tumor é tão grande, infiltração de tecidos mais profundos, que o tratamento requer algo complementar como radioterapia, né? A gente não pode ter a ideia é que nós conseguimos esterilizar toda aquela margem de uma doença tão extensa. A gente tem que entender que as armas elas precisam ser usadas a favor do doente, e muitas vezes a radioterapia após o tratamento é importante. Agora, uma coisa que eu não acredito é você fazer uma ressecção menor do que você acredita que precisaria ser feito, porque você vai contar com a radioterapia no pós-operatório. Ou seja, vamos fazer uma margenzinha menor e manda para a radioterapia.
Isso aí é uma receita para dar tudo errado, né? Você está diminuindo o pensamento oncológico, porque você acredita que se você tiver uma margem menor, uma localização que é uma região anatômica mais complicada, a radioterapia vai te ajudar. Isso é uma receita para o fracasso, né? A cirurgia ela precisa ser feita com as margens adequadas, não pensar que a radioterapia que vai resolver o problema de margem inadequada que você vai fazer na cirurgia. E outra coisa que é importante é não pensar inicialmente na ressecção. Se você decidiu fazer o tratamento cirúrgico, você tem que fazer o tratamento cirúrgico adequado. Não ficar pensando, olha, vai ser uma ressecção muito grande e vamos fazer menor para fazer radioterapia ou porque a reconstrução vai ser menor. Então, a gente sempre tem que pensar do ponto de vista oncológico, funcional e de reconstrução junto, mas fazer coisas menores pensando em radioterapia ou na reconstrução é uma receita para a gente ter um fracasso. Inclusive, eu acho que muitos dos tumores que a gente vê nessas regiões perto do olho, perto do nariz, perto do ouvido, que são regiões de alto risco, o fato de a gente tratar, tentando preservar muitas vezes essas regiões, é que fazem que esses tumores recidivem e a gente tem cada vez uma lesão mais difícil de ser tratada, né? Então, acho que se a gente entender que a doença é grave e que ela precisa de um tratamento adequado desde o primeiro tratamento cirúrgico, a gente muitas vezes vai amargar muito menos recidivas, principalmente nos tumores dessa região, né? E é isso que a gente vê. Acho que o Bertoli vê, eventualmente os outros colegas, a Larissa e os oncologistas, que tumores que foram operados 5, 6, 7 vezes, todas ressecções pequenas, e aí quando você vê, tem doença em todos os lugares, né? E aí a gente pega tratamento e pacientes que foram tratados de forma aparentemente inadequada e depois a gente paga o preço mais para frente. Excelente. Só complementando, inclusive tem um estudo alemão que 58% dos tumores avançados, eles eram provenientes de tumores ou in situ, ou T1 ou T2, ou seja, isso aí realmente é um fato, né? É o que eu falei, o tumor avançado, normalmente ele não foi avançado desde o início, ele é produto de várias condutas erradas, de cirurgias conservadoras, de margem comprometida. Então, isso aí é muito importante mesmo, conduzir bem. Eu acho que o SEC é um dos tumores onde a gente mais precisa da discussão multidisciplinar, exatamente porque não tem um estadiamento, um protocolo de igual do melanoma, né, que a gente vai baseado sempre pelo Breslow e linfonodo sentinela. Então, sempre vai gerar essa discussão. Excelente. A gente está com 1h20 já de discussão, eu não vi o tempo passar, mas eu acho que para a gente fazer um encerramento do que foi dito até agora, eu vou pegar exatamente essa palavra que a Larissa usou, dessa abordagem multidisciplinar, e mostrar como que a gente faz isso na prática. Esse é um caso de um paciente masculino, 85 anos, com uma lista bem extensa de comorbidades, que a gente sabe que é uma situação extremamente comum para quem lida com esses pacientes, isso não é novidade para ninguém. Agora a gente tem mais um agravante, que agora esses pacientes são grupo de risco para COVID, e esse paciente contraiu COVID. E na internação foi observada essa lesão, que estava tendo um crescimento rápido, e aí foi chamada a equipe da dermatologia para fazer uma avaliação. Larissa, rapidinho, o que você, como dermatologista, vê nessa lesão que você acha que tem que ser valorizado? A gente vê uma lesão infiltrada, bastante infiltrada, exulcerada, grande, né, numa região de alto risco, na região da orelha. O paciente tem fatores de risco para SEC, é homem, tem 85 anos, fototipo baixo. E o primeiro impulso de qualquer dermatologista é fazer uma biópsia dessa lesão. No caso, aí eu acho que o COVID para ele não foi um fator de risco, foi um fator de ajuda, né? Porque foi descoberta a lesão pela internação pelo COVID. Então, acho que ajudou. Exato. E foi feito exatamente o que você disse, foi feito biópsia, a biópsia mostrou que era um SEC. No estadiamento loco-regional, a gente tem uma imagem da ressonância. Felipe, eu sei que não tem o exame inteiro,
Então é difícil a gente falar em cima de um corte só, mas a gente discutiu isso em reunião e a gente viu que estava muito próximo da parótide, da lesão. É isso mesmo? Existe essa proximidade, essa falta de um plano de clivagem? Aqui, bom, aí na seta exatamente a transição da parótida com o pavilhão auricular. Provavelmente esse é um corte um pouco mais baixo, mais caudal, porque a gente não está vendo mais o conduto auditivo aí, né? Então, provavelmente, pela foto, provavelmente esse tumor infiltrou por trás, não tão por trás, e está próximo à parótida mesmo, na parte mais caudal em relação ao conduto auditivo. E, aparentemente está próximo mesmo. Esse paciente, numa programação de tratamento cirúrgico, ele necessitaria de uma ressecção parcial ou da porção superficial da parótida. A gente discutiu isso em reunião multidisciplinar, né? E a cirurgia teria essa extensão que você disse. A radioterapia, por conta do Parkinson que esse paciente tinha, talvez precisasse de uma sedação a cada aplicação de radioterapia, o que seria um agravante a mais. E aí ele não é um paciente transplantado e a opção foi encaminhá-lo para tratamento sistêmico. Rafael, você que conduziu o tratamento desse paciente, você quer comentar como que foi a conversa com a família para optar pelo tratamento? A gente tem uma situação hoje, Bertoli, que é bem peculiar, que as pessoas já conhecem imunoterapia. Então, existe um entusiasmo da população leiga a esse respeito e é algo que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes esse entusiasmo é mais do que deve acontecer. Existe uma preocupação muito grande da família em relação à morbidade cirúrgica global, não necessariamente com a questão de deformidade ou mutilação, não era a questão tão importante, mas um receio muito grande do ponto de vista clínico da anestésico. Então, essa foi uma das discussões que a gente teve. Eu lembro da nossa discussão, uma das minhas preocupações em relação à radioterapia é você irradiar uma área que tem cartilagem. Isso, em teoria, é um pouco mais mórbido. O que os radioterapeutas têm nos falado é que com as técnicas mais modernas de planejamento, isso tem sido muito mais tranquilo. Mas, como você mencionou, é um senhor frágil, colocá-lo na maca todos os dias, aí de segunda a sexta, por algumas semanas, seria uma questão limitante. Vir ao hospital tão frequentemente era algo que eles também estavam preocupados, ainda que ele já tenha tido o Covid, a filha dele não teve Covid, era quem acompanhava, e a gente não sabe o quanto esses pacientes de fato estão protegidos após uma infecção. O fato é que a ideia de um tratamento sistêmico foi algo que os agradou bastante. Ele tem um filho que teve um linfoma e foi muito bem do ponto de vista de eficácia. Num retratamento, inclusive, ele recebeu um anti-PD-1. Mas o fato é isso, foi uma coisa que foi muito bem aceita, pelo menos como uma tentativa inicial, entendendo que as outras ainda estariam na manga. Cirurgia não estava 100% descartado, radioterapia também poderia ser considerado. Então, acho que essa foi um pouco da visão deles. E esse é o resultado. Então, ele começou em junho, e aí ele voltou recentemente com você, né, Rafael? Você quer comentar como que foi essa evolução até chegar agora? De 19 de junho para 10 de julho, então a primeira aplicação dele foi em 19 de junho. Esse é antes da aplicação. 10 de julho foi antes da segunda aplicação. Então, de 19 de junho para 10 de julho, ele recebeu uma dose da medicação. A gente já vê aí essa chanfradura que apareceu na área do tumor, né? A foto não é nem tão feliz para a gente descrever isso. E a gente vê também à direita, na face posterior, que aquela parte infiltrada
já vai diminuindo, a úlcera vai ficando mais limpa. Isso tudo aconteceu em uma infusão, né? Então, isso foi algo que nós já vimos e impressiona bastante. Se você for Ele mostrar... passou sexta-feira com você, né? Na quinta-feira eu vi de novo, né? Na quinta-feira passada. Então, a gente vê aqui, você vai mostrar o próximo slide? Isso, 30 de julho. Está aqui. Tá certo, perdão. Então, aqui a gente tem duas aplicações. Então, isso foi antes dele receber a terceira. Então, a gente já vê que o tumor saiu e sobrou um tanto de orelha ali, né? A gente está vendo que a úlcera já está fechando na direita. Então, o paciente está tendo uma clara resposta, sem toxicidade alguma. Isso é muito, muito reconfortante para a gente, e de oferecer o benefício sem morbidade. E aí, eu não sei se você vai mostrar, se a gente tem a ressonância, a gente, me corrija se eu estiver enganado, mas a gente já vê que o realce que a gente via mais importante no exame pré já não é tão próximo da parótida, e o exame não ficou exatamente na mesma posição. Eu tive que brigar com o pessoal da ressonância depois, mas a gente vê uma tradução daquilo que clinicamente já aparecia, né? A descrição do Felipe de ser um tumor que vem invadindo por baixo é exatamente o que a gente vê clinicamente. Ele vem pela parte inferior do pavilhão e vai infiltrando ali a região pré-auricular. Excelente. A pergunta que eu vou deixar para o Rodrigo Rodrigo, assumindo que ele tem uma resposta completa visualmente, você vai pedir para Larissa biopsiar, para a gente ter certeza disso? Isso é nossa mera curiosidade. Se ele tiver uma resposta parcial, você vai pedir para o Felipe operar, você vai mandar para a radioterapia, ou então, se ele estiver indo bem, há quanto tempo você vai querer tratar? Essas são todas as questões relevantes que a gente não tem respostas, né, Rafael, que nos instigam bastante, porque é um cenário novo que está surgindo. A atualização que teve dos dados do Semiplimab, do estudo de fase 2, esse ano na ASCO, eles mostraram que a mediana para surgimento de resposta completa girou na faixa de 11 meses. Então, às vezes, os pacientes mostram resposta bem precocemente, como tu exemplificou nessas fotos aí, mas essa resposta ela pode seguir crescendo ao longo do tempo, e quando a gente vê os dados de taxa de resposta completa na marca de 1 ano e na marca de 2 anos, essa taxa ela aumenta, ou seja, a gente pode sim ter a expectativa de que essa resposta não só seja mantida, como ela vai evoluindo no seu grau de intensidade. E aí nós vamos ter que descobrir realmente como dar sequência. Nesse caso, talvez o paciente já se manifestou logo de saída que não tinha interesse em cirurgia, muito menos provável que haja qualquer tipo de interesse de tratamento sem ser esse que ele está fazendo agora, que ele está vendo e sentindo essa resposta clara que está acontecendo, né? E aí, assim, a gente não tem dados sólidos sobre interrupção de tratamento. A gente tem agora pacientes que estão sendo seguidos com esse follow-up além de 2 anos, que é quando foi a marca de interrupção no estudo com Semiplimab, esses 2 primeiros braços. E certamente é um cenário que a gente vai precisar de mais dados para saber a segurança de como lidar com isso. Então, eu acho que a gente tem mais perguntas do que respostas, mas um cenário que está nos animando. Acho que no final das contas é um bom problema, né, ter essas dúvidas. Exatamente. Bom, a gente já passou de 1h30 de discussão e eu acho que isso que a gente ainda ficou com 2 casos na manga. Ficamos com algumas perguntas que a gente vai responder posteriormente, mas a gente vai precisar encerrar. Queria dizer que a gente ainda está com um número altíssimo de participantes, estamos na casa de 140 participantes, chegamos a 200 no horário de pico, o que é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Esperamos que todos tenham aproveitado. Queria agradecer demais a Larissa, o Felipe e o Rodrigo, que desde o começo compraram a ideia, foram muito parceiros para que esse evento desse certo.
obrigado mesmo. E, Rafael, acho que podemos ir para os finalmente e fazer as considerações finais. Bom, Bertolli, obrigado pela condução. Isso foi sensacional e a gente agradece muito sempre o seu empenho, o seu apoio em todas as ações do GBM. Falando em GBM, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. O GBM tem se esforçado para fazer eventos educacionais, promover a discussão, uma discussão multidisciplinar. Esse foi mais um exemplo. Nós teremos outros eventos. Acompanhem nas redes sociais, acompanhem. Para você que é membro, você vai receber isso no seu e-mail. Se você não é membro, torne-se membro, entre no site www.gbm.org.br. Se houver perguntas ainda pendentes, por favor, mande no e-mail gbm@gbm.org.br. Essas perguntas serão distribuídas. Quem quiser as referências que a Larissa prometeu, manda também o seu e-mail lá e nós vamos responder isso na medida do possível. Nós já temos engatilhados eventos para discutir neoadjuvância em melanoma, carcinoma basocelular. Nós temos programado uma live para falar de assuntos regulatórios e drogas novas no SUS. Estamos planejando eventos falando de genética, um webinar específico de dermatoscopia. Existe muita coisa no forno, vale a pena acompanhar. O GBM é uma instituição que tem uma missão de melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes e isso se faz através de educação e se faz através de interação. É isso que a gente acredita firmemente. Obrigado, boa noite, fiquem bem. Um abraço. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.